Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de grafo. Um grafo, em matemática e em ciência da computação, é representado por um conjunto de pontos, que a gente chama de vértices, ligados por retas, que a gente chama de arestas. Temos aqui um exemplo de um grafo. Por exemplo, todos essas bolinhas, esses círculos que vocês estão vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a gente chama de vértices. E todas essas setinhas que vocês estão vendo aqui, ligando os vértices, a gente chama de arestas. Ok? Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos 6 vértices, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5 e vértice 6, e 7 arestas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. No fascículo, o exemplo de grafo que eu usei foi em que os vértices eles eram os polos de AD, alguns polos de AD, como por exemplo Serra Talhada, Etepã, Soares Dutra, Palmares, Garanhuns, Petrolina. Estão associando? Estão recordando lá do fascículo? Vamos lá. O grafo, gente, ele, dependendo da aplicação, as retas podem ser direcionadas e são representadas por setas. Essas direções são representadas por setas. Por exemplo, veja essa setinha do meu mouse aqui. Quer dizer que, se você quisesse ir de baixo para cima, a setinha está da forma que ela está aqui, apontando para cima. Por exemplo, se você tivesse isso aqui fosse uma rua, e você quisesse subir essa rua e fosse uma rua de mão única, então você não pode voltar por essa rua, você só pode subir. Então, para que você vá daqui de baixo até aqui em cima, você pode representar isso com uma seta. Uma setinha como essa aqui do mouse. Tá? Vamos ver um pouquinho melhor agora nesse próximo slide. Um grafo direcionado. Por exemplo, em que as arestas podem ser direcionadas. Nós temos aqui um exemplo em que você tem uma casa como sendo um vértice, o centro da cidade como sendo outro vértice, uma igreja como sendo outro vértice, uma farmácia, um hospital como sendo outro vértice, e um campo de futebol. Vejam que aqui a gente tem algumas direções. Por exemplo, digamos que seja uma dupla. Para que você vá de casa para o centro da cidade, você consegue voltar do centro da cidade para a sua casa. Mas se você quiser ir para a igreja, da sua casa você tem que ir para o centro da cidade e do centro da cidade ir para a igreja. Não tem como você voltar para o centro da cidade e depois voltar para a sua casa. Tudo bem? Isso significa que o grafo é direcionado. Aos poucos eu espero que vocês estejam associando ao dia a dia de vocês, ao transporte dos veículos das empresas em que vocês trabalham, que vocês estudam, que vocês conhecem. Tá? Existe outra particularidade aqui nos gráficos, que são os gráficos valorados, e que você consegue ponderar, colocar valores nas arestas. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estou dando o exemplo, estou mostrando que a ponderação que eu usei aqui foi associada à distância, a quilômetros. Por exemplo, para que você vá da sua casa para o centro da cidade, você gasta a distância de 1 km. Do centro da cidade para a igreja 1 km, da igreja para o hospital mais 1 km, e do hospital para o campo de futebol 2 km. Então, digamos que você queira saber qual é o caminho mínimo. O caminho mínimo para que você vá da sua casa até o campo de futebol. Para que você vá do vértice casa até o vértice campo de futebol. Ok? Vamos lá. Bom, você poderia ter pensado que seria casa, hospital, campo de futebol. Mas se você for somar essa distância, dá 5 km aqui, mais 2 km aqui, totalizando 7 km para que você chegue no campo de futebol. Se você for pelo centro da cidade, a distância seria 1 km até o centro, mais 1 km até a igreja, mais 1 km até o hospital e depois 2 km até o campo de futebol, totalizando 5 km. Então seria mais curto
você vir por esse caminho: casa, centro da cidade, igreja, hospital e campo de futebol. Mas essa valoração aqui você pode adaptar ao seu problema. Por exemplo, digamos que você não queira saber qual o menor caminho, qual o caminho mais curto para que você vá da sua casa até o campo de futebol. Digamos que você queira saber qual o caminho mais rápido para que você vá da sua casa até o campo de futebol. Então esses valores aqui eu alterei, dizendo que para que você vá até o centro da cidade você gasta 10 minutos, é muito movimentado. Para ir do centro da cidade até o hospital, mais 10 minutos. Até a igreja, mais 10 minutos. Da igreja até o hospital, mais 10 minutos. E para ir até o campo de futebol, 2 minutos. Então, aquela nossa outra opção não seria o melhor se a gente estivesse preocupado com o tempo e não com a distância. Se a gente estivesse preocupado com o tempo, o melhor percurso seria casa, hospital, campo de futebol, porque aqui você só gastaria 7 minutos. Ok? Então, lembre-se que a valoração dos vértices sempre vai depender do tipo de problema que você está querendo solucionar. Ok? Caminho mínimo. Bom, como vocês viram aí, eu dei 2 exemplos sobre caminhos mínimos. Na verdade, existem vários autores aí há muito tempo estudando esse tipo de problema e tenho aqui alguns para citar para vocês, que são alguns algoritmos, alguns passos a passos para a resolução desse problema do caminho mínimo, ok? Para que você vá do vértice A até um vértice B, até um vértice qualquer. Temos aqui o algoritmo de Dijkstra, um algoritmo muito famoso. Temos o algoritmo de Bellman-Ford. Temos o algoritmo A, asterisco. Temos o algoritmo de Floyd-Warshall. E temos o algoritmo de Johnson. Na verdade, existem muito mais aí pela web. Inclusive, eu solicitei em uma das atividades que vocês pesquisassem como se resolve um desses tipos de algoritmos aqui e me explicassem. Okay? Esta é uma das atividades deste módulo para vocês, desse ciclo de atividades. Vamos falar agora sobre intercâmbio eletrônico de dados. Gente, o intercâmbio eletrônico de dados nada mais é do que quando você troca informações entre empresas parceiras. Como, por exemplo, você tem documentos servem de dados para serem efetuadas transações comerciais. Okay? Mas, professor, não entendi direito. Que transações são essas? São, por exemplo, pedidos de compra, programação de entrega, avisos de embarque, nota fiscal, solicitações de cotação, boleto bancário. Okay? E qual o objetivo de você ter um ED na sua empresa? Na verdade, você tentar diminuir a burocracia. Você tentar diminuir a quantidade de papel dentro da sua empresa. Aumentando, obviamente, a segurança, a velocidade de processamento dos dados, você pode fazer backup. Tem todas essas vantagens de se trabalhar com sistemas de informação. O ED, na verdade, tem 2 classificações. Vamos a elas. Dependendo da rede que você está usando. Se for uma rede proprietária, uma rede de dados proprietária, você pode classificar esse ED como ED via WAN, que seria Value Added Network. Ou, se você estiver trabalhando com uma rede de dados pública, como é o caso da internet, você deve chamar como Web Edge, que seria quando você utiliza de um browser para fazer esse tipo de transação. Por exemplo, o Internet Explorer, Firefox Mozilla ou Google Chrome. Ok? Bom, gente, acabamos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a próxima, tá? Ósculos e amplexos. Tchau.